Oi, tudo bem? Estamos aqui novamente. Como que vocês têm passado? O que que vocês estão achando da tia Cecel? Gente, que privilégio, hein? Tia Cecel fazendo um trabalho, uma semana de oração com a gente, gravando exclusivamente para nós aqui do CAC. Que 10, hein? Muito bom, eu fico feliz por esse privilégio. E vai ficar muito melhor na sexta-feira quando a gente participar com ela da live, hein? Legal. E aí, o que vocês estão achando do simulado? Como que foi o simulado de português? O de matemática? Eu já corrigi alguns, gente. Olha, muito bom, muitíssimo bom. As notas estão, ó, lá em cima. Joinha! Hoje nós vamos ter ciências, tá? Então você pega seu livro de ciências, segundo bimestre, ok? Segundo bimestre, tá? Como a prof falou, nós vamos fazer todos os simulados dessa semana com a apostila do segundo bimestre, a partir da página 134, Ambiente em Equilíbrio. O que eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa revisão é que assim, o que é o ambiente? O ambiente é o espaço onde a gente vive, o espaço onde envolve o local onde a gente vive, com quem a gente se relaciona, tá? Com plantas, com animais. E aqui a gente vai destacar o ecossistema. O que é ecossistema? O ecossistema é o local onde estão seres vivos, seres não vivos, numa relação entre eles, numa relação de troca, numa relação de alimentação, numa relação de, como que eu posso dizer, de produtores, de consumidores, de decompositores, numa relação de cooperação, numa relação de sociedade, né? Esse é o ecossistema onde a gente vive. Então, na página 135, a gente tem aqui seres vivos, que são seres humanos, plantas, animais e todos os outros organismos, inclusive os micróbios e os organismos microscópicos, tá? Aqueles bem minuciosos que a gente só vê com aparelhinhos. E os elementos não vivos, que são a pedra, o solo, o ar, o vento, que são aqueles, né, a luz, o calor, que a gente não, eles não têm vida para se relacionar conosco, mas a gente está em relação com eles. E a gente também pode dizer que os seres não vivos são os componentes abióticos e os seres vivos são os componentes bióticos, tá? Mas não se prendam muito nisso, que a prof não tem muitos textos, muitas palavras difíceis nessa parte aí, tá? Vão com calma. Na página 136, já temos aqui uma relação, o sapinho com o meio ambiente, né? Então, o sapinho, ele sozinho, sem ter planta, água, alimentação, ele não vive, ele precisa ter a planta, a água, o lugar onde ele pode estar morando, né? Ele precisa de uma relação com seres vivos, outros seres vivos e seres não vivos. Indo para a página 138, a gente tem ali que vocês têm que prestar bastante atenção. Aqui você se detém um pouco nessa página 138. Nos produtores, nos decompositores, ou produtores, consumidores e decompositores. Produtores são os que nós chamamos de as plantas, os que produzem o seu próprio alimento e são alimentos para outros seres, tá? Produtores. Os consumidores são aqueles que consomem as plantas e nós somos, inclusive, os consumidores. Só que também a gente, além de consumir as plantas, a gente também consome animais, né? Outros animais. E a partir disso a gente tem o papel, a gente percebe que dentro desse ecossistema tem os decompositores, que vão consumir os dejetos, vão consumir o restante
de um ser vivo que se desmanchou, que está em decomposição. Aí nós temos também nesse processo uma cadeia alimentar, certo? E nessa cadeia alimentar, a gente pode perceber que tem os seres bióticos, seres abióticos, né? Aliás, na cadeia alimentar temos os seres que são vivos, certo? Os bióticos, os seres vivos, tá bom? Então, o que é a cadeia alimentar? Começa na planta, aí tem um animal menorzinho que come a planta, daí vem um outro animal que come ele, daí vem outro que come ele. Lembra que a gente fez lá, ó, na página 140, na página 141, a gente já percebe isso. A gente viu a plantinha, daí a minhoquinha, daí o passarinho, depois vem o decompositor, que o passarinho morre e ele se decompõe e os micróbios vão consumi-lo, né? Os decompositores entram em ação para consumir esse animal que morreu. Tem também lá o aquático, lembra que vocês fizeram a cadeia alimentar própria de vocês lá no mar e outras que envolvia a ação, a participação de vocês? Aí vocês falaram de comer maçã, de comer uma fruta e envolveram todo o processo de vocês. Vocês podem encontrar na página 140, 141 e 142, tá? E a gente percebe aqui também a relação nossa diante disso, ou entre os seres vivos. Mas vamos voltar para a página 138. Aqui, ó, a gente pode perceber, se eu coloco diante de vocês, vamos imaginar aqui comigo, imaginem comigo, um montinho lá na floresta, o capim, aí vem vamos ver o que vem, uma lebre, um coelho, uma lebre, vem e come o capim. Aí aparece nesse processo, o que come um coelho? Um guepardo. O guepardo come o coelho e daí o guepardo, por algum motivo, morre. Então, nesse processo, nessa cadeia alimentar, qual deles que pode ser chamado de produtor? O produtor é a grama, o capim, né? Nesse processo aqui, quem que a gente, ó, já tem aqui o consumidor, a lebre e o consumidor guepardo, né? A lebre que comeu a planta e o guepardo que comeu a lebre. Qual desses a gente pode chamar de consumidor número 2? O guepardo, porque a lebre já entrou como consumidor, mas ela comeu a planta. Então, o guepardo, o consumidor número 2, que comeu a lebre, tá? E aí, eu também gostaria de saber assim, se eu lhe perguntar, desse processo vem o final, depois que o guepardo veio, por uma força ali, numa caçada, ela morreu, ou alguma coisa levou à morte esse guepardo. Eu quero saber com vocês, quem é o decompositor nesse processo, nessa cadeia alimentar? Muito bem, os fungos e os micro-organismos que vão lá acabar e vão consumir com aquela planta, com aquele animal, com aquele resto de animal. Mas aí vem o processo que a gente também falou, se ele não morrer. Lembra que quando a gente fez a nossa cadeia alimentar, que a gente entrou no processo, na nossa cadeia alimentar, que a gente não chegou a morrer. Nós comemos a maçã, né? A maçã veio da planta, a gente comeu a maçã e tal, mas a gente continua vivo. Daí, essa maçã entrou, passou por todo o processo digestivo e nós fomos no banheiro e fizemos o cocô. Lembra que nós falamos? Então, esse cocô passou a se decompor, passou por processo de micro-organismos, eles que fizeram o processo de decomposição. Então, também, o guepardo pode não ter perdido a vida. Então, os próprios dejetos dele vão entrar em decomposição, né? Nesse processo de decompositores, e os fungos e micro-organismos vão eliminar ou vão acabar com aquela lebre que o guepardo comeu, beleza? Então tá, vamos ver o que mais que a gente pode entrar aqui, para vocês acompanharem comigo.
Na relação entre os seres vivos, nós vemos aqui algumas relações. Temos relações positivas e temos relações negativas. Vocês podem ir para a página 143, 144, 145, 146, 147. Dá uma estudadinha aí, dá uma olhadinha. Mas a gente vê aqui alguns pontos específicos. A gente tem a relação positiva em sociedade, em cooperação, tá? Essas relações, elas têm uma interferência satisfatória entre o ser vivo, na natureza e com o ser humano também. Por exemplo, na sociedade nós encontramos 3 sociedades bem distintas e muito úteis na natureza, que são as abelhas, né, colmeias de abelha, os formigueiros, das formigas, e os cupinzeiros, dos cupins. O cupinzeiro e o formigueiro não é tão útil para nós, seres humanos, mas eles vivem numa sociedade positiva, numa sociedade de auxílio entre elas, né? Vamos pegar a sociedade das colmeias, das abelhas. Tem a abelha, tem a rainha, tem o zangão. Cada um tem o seu papel e eles estão ali para ajudar, para produzir o mel que depois é útil para mim, ser humano. Tem a abelha põe os ovos e mantém a colmeia unida. A abelha operária cuida da colmeia, busca o pólen, faz o mel, busca o néctar, né? E o zangão, que são os machos, participam do processo de reprodução, né? E o processo de manutenção ali daquela colmeia. Então, é uma sociedade. E as formigas e os cupins também, elas vivem numa sociedade. Cada um tem o seu papel e uma vai, outra vem, fazem tudo muito perfeitamente. Relação positiva. Também temos aqui a relação de cooperação. Se eu vejo um jacaré, quantas imagens a gente viu? Vocês viram um vídeo, a Prof colocou imagens. O jacaré tá lá, boca aberta, lá no sol. E passarinhos ali rodeando ele. Meu pai, ele não come os passarinhos? Não, eles estão cooperando, porque aquele passarinho está comendo a sujeira que tá dentro da boca dele, do dente dele, né? Que pode ser os pássaros palitos, que comem ali o resto do animal, do resto de alimento que tá no meio dos dentes daquele jacaré. Outra coisa que a gente pode encontrar, um búfalo. O búfalo coopera com ele, não porque passeia, tá montado em cima do búfalo e o passarinho tá passeando com o búfalo. Não, é porque tem parasitas grudados no búfalo e aqueles pássaros vão lá e tiram, e faz bem pro búfalo. A gente também conhece, a Prof colocou num PowerPoint para vocês, de animais do mar, né? Tubarões, que tem peixinhos que vão lá e tiram também restos, ou parasitas do corpo do peixe, do tubarão, e peixinhos que retiram. Então, isso é uma relação de cooperação positiva. Agora vem a relação negativa, página 145. Predação, que é um processo de cadeia alimentar, que também, se alguém morre, alguém sai desse processo, vem a ter desequilíbrio na natureza, ok? Então, a predação, um filhote de leão ou o próprio leão que come uma zebra, a aranha que captura uma formiga, a coruja que se alimenta de um rato, o gato que se alimenta de um rato, essa é a predação. Aí vem o parasitismo, que é o que a gente estava vendo lá, o búfalo tem os parasitas, mas daí tem a cooperação dos pássaros que se alimentam desses parasitas. Mas aí a Prof mostrou para vocês o carrapato que fica no cachorrinho lá, gruda lá na pele do cachorrinho, lá no meio, perto dos pelos lá, suga o sangue, pode trazer doença pro cachorrinho. A pulga que fica lá, que gruda também. Aí tem, na nossa apostila, temos aqui as lombrigas que estão lá no interior do nosso intestino, que também não faz bem para nós.
Estão lá sugando. Aí temos alguns mosquitos parasitas que sugam o sangue das suas vítimas, inclusive nós seres humanos. O mosquito da dengue, que é o Aedes aegypti, o mosquito da malária, que é o Anopheles gambiae. Nós conhecemos também o mosquito da febre amarela, que é o Aemagogus, que é o transmissor da febre amarela, né? Também a prof falou do piolho, né? A coceira do a pediculose, que pega aqui aquelas coisas. Ai, a prof era uma piolenta quando era criança, vocês sabiam disso? Ai, ai, ai. Eu era assim, eu era caprichosa, minha mãe, mas assim, o meu sangue acho que era doce. O piolho vinha aqui, ó. Não era aquela montoeira, sabe? Os piolhos voavam, grandões aqui, voavam. Olha, só de falar já me dá coceira. Eles voavam quando minha mãe ia ver aquele monte de piolho. Daí passava pentinho naquele pano branco. Apesar que a gente ficava até feliz, apertar, matar aqueles piolinhos. Bem desse jeito que vocês estão vendo na imagem da página 146. Era até nojento. Sujava tudo os dedos. Meu pai e minha mãe se divertiam. Ou se não puxar as lendinhas assim. São parasitas que podem nos trazer doença, porque eles sugam o sangue. São relações negativas, ok? Percebam isso que também vai ter questões nesse sentido para vocês estarem fazendo. Outra coisa, crianças, no ambiente, nessa situação de ecossistema, a gente percebe assim que há diferença. Lembra que a gente falou que o homem acaba invadindo o espaço da natureza, o homem destrói. O animalzinho, um castor, quando ele vai lá e tenta fazer uma barragem para construir sua casinha lá para ficar isolado dos predadores, ele faz sem destruir todo o ambiente. Ele faz para aquilo que ele precisa. O homem, ele destrói o ambiente no modo bem mais amplo para construir uma usina hidrelétrica, né? Ou se não, joga esgoto dentro do rio e daí polui o rio, daí mata os animais. E isso ele faz assim, para quê? Para obter conforto, em busca de melhores condições de vida. Lembra que a prof falou da rodovia que está sendo ampliada? Vai melhorar o trajeto, o trânsito daqui de Lindoeste até Cascavel, de Cascavel até Lindoeste, até Pato Branco, até não sei onde? Vai melhorar. Mas quantas árvores foram destruídas? Quantos habitats de passarinhos foram removidos, né, do local? Mas enfim, progresso, em busca do progresso. Lembra que vocês assistiram ao vídeo Árvore Viva? Em busca do progresso se destrói ambientes onde tem um ecossistema que atende animais, plantas, vegetais, plantas nativas. A gente precisa de alguma maneira fazer uma defesa em relação a isso, né? E aí vem a questão de nós também estarmos interferindo de alguma maneira, que a gente já comentou, contra a poluição, contra o desmatamento, contra a caça e a pesca, contra o tráfico de animais silvestres, né? Que a gente já destacou isso nas nossas aulas. E isso a gente encontra na página 152 e 153. E aí vem a pergunta que eu quero deixar para vocês também analisarem assim. Diante de tudo isso, você pode interferir? Ah, eu não posso porque eu sou criança, não posso fazer nada para mudar as condições da natureza. Ah, para mudar as condições para o meu ambiente deixar de ser destruído, eu posso melhorar minha alimentação. Ajuda muito? Ou eu posso me preocupar em plantar árvores, em economizar luz e em reciclar o lixo? Lembra que nós falamos separar o lixo, colocar tudo no seu devido lugar, cuidar com a sujeira, manter o meu ambiente habitável, cuidar dos animais, não matar os passarinhos, né? Tudo isso tem a ver com a preservação do ambiente onde eu vivo. E eu fazendo a minha parte, eu colaboro, mesmo que seja o mínimo, eu colaboro para que as coisas sejam melhores. Ouça esse vídeo se precisar, lembre que cada questão tem uma resposta correta, tá? Leiam com bastante atenção, façam o Papai do Céu antes, Jesus vai estar ajudando, eu estou aqui orando para que isso seja tranquilo para vocês e será, tá bom? Desejo para vocês uma boa avaliação de ciências e um beijo, vai dar tudo certo, tá bom? Tchau, crianças!